Meus queridos irmãos, queridas irmãs, é um prazer estar com vocês, rogando aqui as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que possamos ter o melhor entendimento sobre mais um tema de O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo ou doutrina espírita. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, bastante atual, que é a questão da poligamia, que é tratada por Allan Kardec nas questões 700 e 701. Embora o Livro dos Espíritos tenha sido lançado em 18 de abril de 1857, na metade do século XIX, o tema que se liga à questão da sexualidade humana é vigente até os dias atuais. E com o advento da tecnologia da informação, com as redes sociais, os mensageiros instantâneos, todas as ferramentas que a internet nos entrega, o assunto sexo, sexualidade, ele está em voga, ele está na moda e todo o tempo nós estamos assistindo coisas ligadas à sexualidade. Opiniões, ideologias, comportamentos e assim por diante. E o mais importante dentro desse assunto é justamente a do comportamento, o comportamento sexual. Hoje nós temos ouvido muito os influenciadores, sejam digitais, artistas e outros, defenderem, por exemplo, o poliamor, que seria essa relação totalmente aberta com diversos parceiros, o trisal, que seria a relação entre uma mulher e dois homens, ou um homem e duas mulheres, e assim por diante. Há toda uma defesa também dentro do movimento LGBTQIA+, enfim. Como que o Espiritismo vê tudo isso? Que diretrizes o Espiritismo nos entrega diante desse vasto assunto? Primeiramente, e antes de vermos aqui as perguntas e suas respectivas respostas em O Livro dos Espíritos, é preciso entender que o Espiritismo tem uma visão que transcende o biológico. Nós não somos seres humanos que vamos ter uma experiência espiritual depois da morte. Na verdade, é o contrário. Nós somos seres espirituais que estamos tendo uma experiência humana. Portanto, para o Espiritismo, nós não somos o corpo. E tanto não somos que existe a morte. O nosso corpo biológico, ele nasce, se desenvolve, cresce, amadurece, envelhece e morre. Mas a morte não é o fim de tudo, porque somos almas ou espíritos e temos uma vida futura, que é a vida depois da morte, quando retornamos ao mundo espiritual, de onde viemos, pelas portas do nascimento, que para o Espiritismo, em verdade, é reencarnação, porque esta é uma das nossas existências, entre várias que já tivemos e tantas outras que ainda teremos, sempre de acordo com os nossos esforços em realizarmos o progresso moral e intelectual rumo ao nosso grande destino, que é esse destino divino de chegarmos à perfeição, ao estado do espírito perfeito, que também em O Livro dos Espíritos é classificado como espírito puro. É o nosso destino.
Então, as discussões atuais, elas estão muito aquém da visão espírita, porque as discussões atuais, elas estão formatadas, fundamentadas no ser biológico, sem levar em consideração o ser espiritual que somos. Por isso, José Herculano Pires, este grande escritor espírita, que também foi educador, professor, filósofo, jornalista, ele então diz que o espiritismo difere das demais doutrinas, das demais crenças, porque o espiritismo é uma doutrina teleológica. Mas o que significa isso? Significa que o espiritismo é doutrina que estuda os objetivos, os fins, os propósitos e os destinos do ser humano. E ao estudar isso, o espiritismo tem a visão, então, espiritual, a visão da transcendência, porque não somos o corpo, somos a alma. E ainda, por ser uma doutrina teleológica, o espiritismo também leva o ser humano, dentro dos seus objetivos e das suas finalidades, a orientar, então, o seu comportamento através dessa realidade imortal do ser que somos. Não morremos. É muito difícil, claro, para as pessoas materialistas, para as pessoas que não vão além do biológico, é muito difícil, sem dúvida alguma, compreender essa questão espiritual. Mas é a verdade. E os fatos que estão aí catalogados, classificados, estudados, não apenas pela doutrina espírita, mas também por vários ramos da ciência, demonstram que a vida continua após a morte e que, depois dela, nós mantemos a nossa personalidade e a nossa individualidade, que a mediunidade retrata quando das comunicações daqueles que já partiram de retorno à sua realidade espiritual. Então, nós não estamos falando aqui, à luz do espiritismo, do sexo pelo sexo, da sexualidade pela sexualidade. Nós temos uma visão que vai além desse biológico, que vai além do instinto, que vai além das paixões que ainda nos envolvem. Então, Allan Kardec, estudando esta questão, entra no assunto poligamia com os espíritos superiores. E na questão de número 700 do Livro dos Espíritos, ele indaga: a igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício de proporção em que eles se devem unir? Responderam os espíritos superiores: sim, pois tudo tem um fim na natureza. Ou seja, nada existe por acaso. Isso é inconcebível perante Deus como Pai e Criador. Então, se estamos aqui reencarnados como homens e mulheres, numa proporção aproximada, isso já é um indício de que o nosso relacionamento sexual, ele deve ter como diretriz esse relacionamento entre um homem e uma mulher. Mas não estamos aqui falando do mero relacionamento sexual, porque me encantei com alguém,
porque achei que alguém fisicamente é muito bonito, e então vamos lá ter um relacionamento sexual casual. Acontece que o sexo é uma energia divina, e essa energia deve promover o bem e o belo. Portanto, ser orientada pelo sentimento. E o maior dos sentimentos é o amor. Nós nos distinguimos dos animais porque somos dotados de inteligência, de razão, de pensamento, sabemos utilizar o raciocínio lógico, nós temos condições de fazer autoconhecimento e autodomínio. Portanto, não somos movidos aqui na Terra apenas pelos instintos e a satisfação desses instintos, no caso, através do ato sexual. Temos que lembrar disso, porque senão vamos ficar numa eterna discussão do ponto de vista biológico. Mas mesmo que ficássemos apenas nesse ponto de vista, nós temos também que compreender a necessidade do respeito ao outro. Assim como eu desejo ser respeitado nos meus sentimentos, no meu querer, nos meus direitos, eu também preciso respeitar o outro. Lembrando que nós, seres humanos, não somos objetos sexuais de uso e descarte. Somos seres humanos, almas imortais. Não somos objetos. Isso tem que ficar muito claro. Ou seja, todos nós temos que aprender na área da sexualidade a colocar em prática um dos grandes ensinos do nosso mestre Jesus, que, na verdade, é a base do processo educacional. É um dos pilares, se não o principal, da educação. Ou seja, todos estamos aqui na Terra para aprender a fazer ao próximo somente o que desejamos que o próximo nos faça. Vamos repetir isso. Estamos aqui na Terra para aprender a fazer ao próximo somente o que desejamos que o próximo nos faça. Ora, quem não deseja para si o bem? Ou seja, que os outros me respeitem, que os outros me façam apenas coisas boas, que os outros me auxiliem quando preciso de ajuda, e assim por diante. Todos nós desejamos o bem para nós mesmos. Portanto, a regra nos diz que precisamos também desejar e fazer aos outros exatamente o que desejamos que façam para nós. Então, se eu desejo que me respeitem, se eu desejo que não me vejam como um objeto de prazer sexual, se eu desejo não ser cancelado, descartado, eu também não devo fazer isso aos outros, seja quem for, porque o verdadeiro espírita deve trabalhar consigo para não ter nenhum tipo de preconceito e nem realizar nenhum tipo de discriminação. E, portanto, canalizar a sua energia sexual através do sentimento e aí sim edificar tanto o bem quanto o belo. Portanto, nós não podemos ver essa questão da poligamia apenas e tão somente do ponto de vista biológico ou do ponto de vista dos instintos.
Assim, agindo, nós nos rebaixamos até o mais bruto dos seres. Nós vivemos de forma mais primitiva que os animais. Mesmo porque os animais, no campo da sexualidade, eles apenas satisfazem os seus instintos de reprodução e se controlam. De resto, quando um animal caça e consegue se alimentar e fica satisfeito, ele não caça mais. Infelizmente, nós, seres humanos, não fazemos isso. Nós nos colocamos de um ponto de insaciedade. Por isso, somos os maiores predadores do planeta Terra. Somos os maiores destruidores da sua natureza e os maiores destruidores de nós mesmos, através das guerras, das violências de toda a ordem, através dos dramas emocionais, psicológicos, que acarretamos uns aos outros, por causa dessa nossa insaciedade e por nos colocarmos muito egoisticamente frente à vida, que na verdade é coletiva. Nós vivemos em sociedade, não podemos esquecer disso. Nós somos dependentes uns dos outros. E o sexo, pelo sexo, pode, claro, sem nenhuma dúvida, gerar muito prazer, mas jamais irá nos preencher profundamente, porque não irá atingir o profundo da alma que nós somos. E todos nós somos carentes afetivos. Nós não precisamos apenas de sexo. Nós não precisamos apenas de relacionamento sexual com outro ser. Nós precisamos de sentimento. Nós precisamos de amor, de carinho, de afeto, de comunhão de ideias e de ideais, de construções em comum com outro ser ao longo da existência. O sexo fará parte, mas com todo o respeito, com todo o carinho, envolvido por vibrações do amor. Mas Allan Kardec, então, continua e indaga na questão 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é a mais conforme à lei natural? Responderam os espíritos. A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há verdadeira afeição. Não há mais do que sensualidade. Muito bem. Hoje, em que muitas pessoas querem que as leis sejam modificadas para que possamos casar com mais de uma pessoa, para que uma relação a 3, a 4 e assim por diante sejam sancionadas por lei, isso seria um retrocesso para a humanidade. A monogamia é que está dentro da lei divina. A poligamia é apenas uma lei humana, vigente em algumas culturas, e que não deve se espalhar. Como dizem que os espíritos, a relação deve fundar-se na afeição entre os dois seres. Fundar-se na afeição entre dois seres. Como pode existir essa afeição num sistema de harém e que privilegia o homem, o ser masculino, que pode ter, então, várias
esposas. Mas essa mesma lei não protege a mulher, que não pode ter vários esposos. E aí nós percebemos o quanto é uma lei machista de privilégio para o ser masculino, porque ela fere a lei natural ou lei divina. Então, a monogamia, o casamento de um ser com outro ser, e os dois construindo a sua parceria, a sua vida em comum, com afeição, o que quer dizer com amor, é que marca o progresso da nossa humanidade. E estamos falando aqui em progresso moral. Mas nessa discussão, ninguém quer entrar. Porque a grande questão do sexo é comportamental. É o que fazemos com a sexualidade. Porque podemos ser monogâmicos, ou seja, simpatizamos com alguém, namoramos com esse alguém, nos unimos com esse alguém e formamos um casal. Mas isso não quer dizer que, de fato, respeitemos o outro. Quantas e quantas pessoas casadas que constituíram um lar, uma família, filhos, quantas dessas pessoas não têm casos extraconjugais? O que é um desrespeito. E isso não deveria acontecer. É porque está faltando aí o sentimento maior do amor. Está faltando o autocontrole da energia sexual. É isso que está acontecendo. Nós não somos máquina de fazer sexo. E não precisamos ter mais de um companheiro ou de uma companheira. Onde existe amor, onde existe afeição, dois seres se completam. É uma união com base no sentimento. Allan Kardec faz uma nota a esta resposta dos espíritos e diz o seguinte: se a poligamia estivesse de acordo com a lei natural, devia ser universal. O que, entretanto, seria materialmente impossível em virtude da igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular, apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social fará desaparecer pouco a pouco. É o que nós temos assistido. Mas algumas pessoas querem extrapolar esta questão e então não procuram a união com outro alguém, não procuram o casamento. Não. Querem continuar a ter uma vida totalmente livre, uma vida totalmente sem maior compromisso. E então, dizem que vivem com relacionamento sexual aberto, mas sem maior compromisso. É o ficar, pura e simplesmente. É ter lá a aventura, ter apenas relacionamento sexual e seguir em frente. E depois com outro, e depois com outro, e assim por diante. Os que assim agem estão totalmente equivocados. Mesmo entre os animais, nós encontramos as famílias constituídas, os casais. Existem animais que se unem e não se largam mais. Assim eles ficam até o final das suas vidas. Dando um exemplo para nós, seres humanos. Assim,
Você quer manter a sua liberdade, a sua individualidade. Você está usando o seu livre-arbítrio fazendo as suas escolhas. Mas não podemos esquecer que o Espiritismo também nos diz que temos que assumir as consequências ou responsabilidades das nossas escolhas. E como nosso corpo biológico envelhece, vai perdendo as suas forças, a beleza física vai se esvaindo com o passar do tempo. O que será de nós quando chegarmos a essa época e que não formos mais vistos como representantes da sexualidade? Quando olharmos e vemos que estamos sozinhos. Afinal de contas, os nossos relacionamentos eram fugazes, vazios, baseados apenas e tão somente no sexo. E agora? Que você precisa de alguém ao seu lado? Que você precisa de auxílio? E como fica o seu coração? Vazio? Temos que pensar nisso. E perante a lei divina, depois da morte, vamos responder por esse comportamento que tivemos na sexualidade, onde não trabalhamos o desenvolvimento do sentimento, onde machucamos, ferimos os outros, que descartamos ao longo do caminho existencial. Quando estivermos de volta ao mundo espiritual, vamos responder por isso, porque a cada um é dado segundo as suas obras. Então, toda a discussão que hoje nós estamos assistindo não tem fundamentação, não tem base, porque toda a discussão atual, girando no campo da sexualidade, não leva em conta a nossa realidade espiritual, a nossa realidade transcendente, porque não somos o corpo. Vamos repetir isso. Nós somos a alma ou espírito. O sexo, estando na conjuntura masculina ou feminina, é contingencial. É apenas e tão somente para a existência corpórea humana. Porque eu, espírito, não tenho sexo. Tenho em mim, como potencial, desde o ato da criação divina, as polaridades masculina e feminina que me permitem reencarnar ora num corpo masculino, ora num corpo feminino, que me permitem desenvolver minha psicologia, meu psiquismo dentro dessas duas polaridades, mas que se fundem no espírito, que vai muito além do nosso planeta terreno. Nós não vamos ficar aqui juntos ao planeta Terra para todo sempre. A lei de evolução mostra também a pluralidade dos mundos habitados. Então, mediante o nosso progresso, nós vamos fazer parte da humanidade de outros planetas. E vamos espiritualmente cada vez mais sermos menos materiais, menos grosseiros, até chegarmos à perfeição. Então, o Espiritismo nos lança numa nova ordem de ideias a respeito do sexo, da sexualidade, do amor e desta questão aqui da poligamia e da monogamia. E vimos, então, que o melhor para o nosso progresso social e moral é a monogamia, mas com todo sentimento, com todo afeto,
com todo respeito àquele ou aquela que elegemos para estar conosco durante esta existência. Quando fizermos isso, nós vamos ver que o sexo, paulatinamente, ele entrará no campo da disciplina. Porque nós mesmos vamos nos disciplinar, porque nós não somos necessitados de fazer o ato sexual todos os dias, toda hora. Nós somos seres racionais. Nós temos autocontrole. Podemos realizar a autodisciplina. E na medida em que você se dedica à caridade, ao bem, a edificar obras belas e úteis para a sociedade, você está, então, ocupado, você está transcendendo a si mesmo. E, portanto, você vai descobrir que não vivemos apenas do sexo e que dedicar amor a uma pessoa que também vai lhe dedicar amor é o melhor que existe para nos completar, para nos satisfazer. Na literatura espírita, nós temos algumas obras importantes dentro deste campo, obras que nos orientam. Nós podemos aqui indicar, por exemplo, o livro Vida e Sexo, autoria do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Também temos na nossa literatura o livro Sexo e Destino, do Espírito André Luiz, também na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos ter também o livro Sexo e Obsessão, autoria do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Vou também mostrar aqui uma obra de minha autoria, que é o livro Alma e Corpo, e que possui como subtítulo O Amor, a Sexualidade e o Espírito. Todos esses livros você pode encontrar normalmente nas livrarias, sejam elas físicas ou online, através da internet. E, claro, a recomendação a você para a leitura completa do capítulo 4 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, que é o capítulo sobre a lei de reprodução, onde essa temática é, então, estudada por Allan Kardec a partir dos ensinos dos espíritos superiores. Não esqueçamos da importância de, à luz do Espiritismo, transcendermos essa discussão sobre a nossa sexualidade, sobre a sexualidade humana. Porque estamos, sim, claro, aqui encarnados, utilizando um corpo biológico, mas não somos esse corpo. Nós somos a alma ou espírito. E o Espiritismo nos estuda, assim como a vida, através, então, das suas finalidades, dos seus objetivos, dos seus propósitos e do seu destino. Por isso, recordando novamente aqui nosso querido José Herculano Pires, o Espiritismo é uma doutrina teleológica, porque aponta que somos almas imortais, presentemente reencarnadas, e que a nossa destinação não é a morte, a nossa destinação é a perfeição espiritual que se dá além da existência corpórea, material. É isso que deve reger a nossa visão
sobre a sexualidade, sobre o amor, para que assim possamos, nessa discussão toda da monogamia, da poligamia e outras coisas, podemos então conversar sobre isso do ponto de vista do comportamento sexual, do comportamento social. É isso o que importa realmente conversarmos, discutirmos, debatermos, mas do ponto de vista transcendente do espírito imortal que somos. Fora disso, nós ficaremos aí em discussões estéreis e continuaremos a assistir os verdadeiros desregramentos sexuais que temos assistido, não apenas na sociedade brasileira, mas na sociedade humana de uma forma geral. E que entendamos, finalizando este assunto, que em termos de sexualidade, em termos de união entre dois seres, em termos de casamento, é preciso fazer vigorar a regra áurea, ou regra de ouro da educação. Aprendermos a fazer aos outros somente o que desejamos que os outros nos façam. E transcendendo isso para a realidade espiritual, colocar a energia sexual a serviço do amor, o maior dos sentimentos. É o que tínhamos a trazer a todos, recomendando sempre a leitura atenta, o estudo metódico do Livro dos Espíritos, que é a obra básica do Espiritismo e que nos lança a uma nova ordem de ideias sobre nós mesmos e sobre a vida. Rogando aqui paz e bem a você, as vibrações amorosas do nosso Mestre Jesus sobre todos nós e deixando um grande abraço e até uma próxima oportunidade.